Enquanto os jornalistas criticam de longe, gente humanitária de verdade negocia com absolutistas e consegue apoiar muito melhor quem perdeu a liberdade e tudo o que construiu. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No final de 2021, o Talibã voltou a tomar conta do Afeganistão, graças ao Joe Biden ter retirado as tropas americanas, deixando todo o aparato bélico-militar para os talibãs. Gênio, não é mesmo? Em meados de novembro, o autor aqui participou do vídeo, aqui do canal. O Afeganistão realmente terá maior adesão das criptomoedas, que se baseou em uma notícia de um veículo voltado a moedas digitais, que dizia que a população afegã não iria se beneficiar das moedas digitais tão largamente como o Talibã, que tomou o poder. O link para a notícia está aqui na descrição deste vídeo. Na época, e para quem não entendeu totalmente o que representa o Bitcoin, essa ideia poderia fazer sentido. Com a destruição das infraestruturas de energia e comunicação do país, a população teria mais dificuldades para acessar o Bitcoin. No entanto, a notícia expôs o conteúdo muito genericamente e não mostrou um trabalho verdadeiramente humanitário de uma pessoa. Por isso, vamos aqui não só criticar o vídeo anterior, mas também falar de Roya Mahbub e como ela tem conseguido proporcionar aos afegãos terem propriedade e liberdade de uso do dinheiro, principalmente as mulheres, que são absurdamente maltratadas sobre esse regime religioso absolutista. Imagine a seguinte conjuntura. Uma mulher no Afeganistão vê sua casa invadida pelo Talibã, seus livros e fitas cassetes queimados, impedida de estudar qualquer coisa que não seja o Alcorão e ainda só ouvir o mulá, que é um pastor muçulmano, que mal sabe ler e escrever. De uma hora para outra, as portas da informação foram trancadas e as chaves jogadas fora. A ponte entre cada pessoa e outros lugares do mundo foi implodida e afundada nas profundezas da ignorância. Essa situação durou por toda a infância de Roya Mahbub. Apesar dela ter se mudado para o Irã, voltou ao Afeganistão em 2003, adolescente, quando as regras estavam um pouco menos rígidas e com a sociedade um pouco melhor. Em qualquer lugar com menos restrições, há mais perigo. Mas viver sob o domínio de pessoas, totalitárias ou não, é acima de tudo antiético e bem pior. São sempre melhores as incertezas da liberdade do que a certeza da servidão. Ela conheceu a internet nos cybercafés de Herat, a terceira maior cidade afegã. Depois disso, começou a cursar ciências da computação, e foi aí que ela conheceu um grupo de gente, digamos, diferenciada, que se autodenominavam cypherpunks. Mahbub conseguiu fazer um curso universitário. Ao final, ela criou uma empresa chamada Citadel Software, que atendia os governos dos Estados Unidos e do Afeganistão. 85% da empresa era de mulheres. Por conta dessa proporção, muitas famílias se sentiam mais confortáveis em deixar suas filhas trabalharem lá. Mahbub criou uma plataforma de nome WomanNX, que visava ajudar mulheres afegãs a trabalhar de casa, sendo pagas pela quantidade de tarefas que eram feitas. O trabalho era criar vídeos curtos, escrever artigos e traduzir documentos, semelhante à divisão de tarefas no canal Visão Libertária, que possui remuneração em satoshinhos. Inicialmente, a empresa pagava com dinheiro afegão, mas muitas delas queriam mandar para familiares exilados. O meio era o Havala, que é um sistema arcaico, que dependia de corretoras e de uma rede de intermediários. E pior, não mostrava se o dinheiro havia chegado ao destinatário. Não dava para saber se era rápido ou demorado, nem se a operação tinha dado certo. E também, ela não queria dar o dinheiro para os maridos e os pais delas, porque se eles soubessem dessa renda, iriam confiscar tudo. Então, em 2013, conversando com um italiano, parceiro de Mahbub, ela soube do Bitcoin. Na época, ele estava lá em $13 e no mesmo ano subiu para 70. No começo, ela pensou que as mulheres iriam achar difícil e não iriam querer usar, mas tentou mesmo assim. Afinal, era um jeito melhor do que a rede de corretoras. E deu certo. As funcionárias rapidamente instalaram carteiras Bitcoin nos celulares, fizeram o backup das seeds e estavam aptas a receber os pagamentos livre de transferências. Quando precisavam usar, Mahbub e sua irmã convertiam para o dinheiro do país. As mulheres adoraram a tecnologia porque tomavam conta do próprio dinheiro, sem que ninguém soubesse quanto tinham. O Bitcoin as deu segurança, privacidade e paz de espírito. Ainda em 2013, quando um Bitcoin foi a $1.000, elas não podiam acreditar na riqueza e liberdade econômica que estavam acumulando. Mas nem tudo foram flores. No mesmo ano, quando o Bitcoin caiu 60% em dólar, os ativos da Citadel foram dizimados, e junto foram as economias das funcionárias. Para ajudar as colaboradoras da empresa, Mahbub se ofereceu para comprar as moedas de todos os 150 funcionários
pelos preços de antes da queda. Ela assumiu o prejuízo para garantir o pagamento de todo mundo. Nos anos seguintes, a empresa passou por momentos difíceis, tendo que demitir grande parte dos seus colaboradores. Mas em 2014, Mabub lançou o Digital Citizen Fund, para educar as mulheres sobre como usar a tecnologia da computação. Esse se tornou seu projeto principal. Ela queria resgatar a confiança que os afegãos estavam perdendo na moeda e na tecnologia. Em 2016, muitas mulheres na área de Herat começaram a usar o Bitcoin, justamente porque podiam ter mais liberdade financeira, além de poder ajudar qualquer familiar fora do país, sem intermediários que consumiam uma parte do valor. Para os afegãos, o mais importante é que ele não discrimina ninguém. Além disso, graças ao Bitcoin, muitas mulheres puderam escapar de lá, como foi o caso da Lali Farzan, que trabalhou com Mabub e que conseguiu juntar 2 bitcoins e meio. Em 2016, ela foi ameaçada pelo Talibã por trabalhar com computação. Com medo do pior, ela e a família venderam a casa e tudo que tinha dentro dela, para fugir para a Europa. Como vários outros refugiados, eles passaram pelo Irã, Turquia, até chegar na Alemanha em 2017, viajando a pé, de carro, em trem, do jeito que dava. O caminho foi longo, cheio de gente desonesta que roubava o que conseguisse. Em certo momento, o barco onde estavam afundou e perderam as poucas coisas que levavam. Ficaram só com a roupa do corpo, no meio do mar Mediterrâneo. Uma história como qualquer outra de pessoas fugindo de conflitos bélicos. A diferença é que ela foi capaz de manter as seeds da carteira Bitcoin em um pedaço de papel minúsculo escondido na roupa. Quando ela chegou à Alemanha, conseguiu vender parte dos Bitcoins e ter um recomeço com a família. Muitos refugiados conseguiram chegar à Europa só com a roupa do corpo. Os que tiveram bom contato com o Bitcoin poderiam ter um recomeço bem menos dolorido, assim como a família de Farzan. Mabub comentou que a cada dia mais pessoas em Herat estão querendo trocar o Afegani, dinheiro do Afeganistão, por Bitcoin. E isso já está bem mais comum em Cabul. E ainda, se não fossem as iniciativas de Mabub, muitas pessoas não teriam conhecido a soberania monetária, principalmente as mulheres. Para ela, o Bitcoin é uma ferramenta global que pode aumentar a liberdade financeira. Lá, muitas não têm nem documento de identificação, muito menos uma conta bancária. E o Bitcoin só exige responsabilidade com a proteção. Hoje, os afegãos necessitam ainda mais do Bitcoin. Lá, 14 milhões de pessoas estão sem acesso à comida. Isso são 35% da população. E mais 2 milhões, 5%, fugiram para outros países. Para piorar, quem recebia remessas de dólares para se sustentar ficou sem essa alternativa. A Western Union e a MoneyGram cortaram os serviços. Tem mais, o FMI congelou 99% das reservas estrangeiras do país. Os alemães suspenderam 300 milhões de dólares em ajuda. O Banco Mundial cortou mais de 18 bilhões de dólares e a ajuda ao desenvolvimento, que era mais de 4 bilhões de dólares, acabou. Apesar do Talibã poder esmagar todas as empresas e frear a modernização financeira, ele não pode parar o Bitcoin. Os talibãs podem até destruir a moeda fiduciária, como fizeram em 1996, quando a declararam sem valor, por não ser, pasmem, islâmica o suficiente. Felizmente, o Bitcoin ignora religiões. Mabub diz que seus pais fugiram do Afeganistão depois da tomada pelo Talibã, mas não puderam levar absolutamente nenhum dinheiro. Quando conversou com eles, ela os avisou que trocassem alguns afeganes por Bitcoin. Os pais dela não acharam que seria necessário, e quando o caos se instaurou, eles tiveram que abandonar tudo, a terra natal, seus pertences e todas as economias. Mabub continuou no Afeganistão, empenhada em ensinar o máximo possível de pessoas sobre o Bitcoin. Inclusive, ela chegou a negociar com o Talibã, diretamente com o porta-voz Timothy Wicks, para manter os programas educacionais em andamento. Ela argumentou a eles que o Bitcoin é semelhante ao padrão ouro, que é uma ideia aceita melhor. Assim, as pessoas usam sem serem perseguidas. Seu objetivo não é fugir para discursar criticando o Talibã de fora do país, protegida. Ela entende que isso é demagogia e acha melhor continuar lá para pressioná-los e trabalhar, ajudando as pessoas na sua terra natal. Graças às negociações dela, os líderes aceitaram que ela continue ensinando as mulheres. Assim, muitos poderão continuar a aprender a usar o Bitcoin e então participar da economia digital. Como em qualquer canto do mundo, o Bitcoin no Afeganistão dá às pessoas a chance de se manterem vivas e alimentadas em um ambiente hostil. Famílias que se tornaram refugiadas podem reiniciar a vida, bastando guardar uma lista de palavras. Pessoas como Mabub ajudam outras a ter soberania,
mesmo que dependa de negociações com terroristas. Isso é muito mais eficaz do que só escrever cartas para noticiários dizendo que um governo é malvado. Até o Talibã, se aceitar uma moeda nada islâmica, também vai poder usar. Essa história não é uma exceção. Ela mostra que centenas de pessoas comuns, principalmente em locais hostis, vão usar o Bitcoin para ter o mínimo de dignidade. Obviamente que viver longe do acesso à internet é uma dificuldade a mais para acessar o Bitcoin. Entretanto, as telecomunicações vão se expandindo e as pessoas vão migrando para as cidades. Enfim, a história relatada no artigo passado é leviana. Ela não considera tantos casos de aprendizado fundamental para viver o dia a dia com soberania monetária. Por aí, tem muito mais gente bitcoinheira de verdade do que a gente pensa. Para os afegãos, a despeito do governo permitir ou determinar curso legal, o Bitcoin deixará de ser apenas uma moeda para trocar os seus afegães. O Bitcoin vai significar o recomeço, a propriedade e a liberdade de vida. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Coreia com K e revisado por Stanley Calderelli. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!